Para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Rocha e eu sou mentor de negócios e o meu objetivo é fazer com que os negócios que passam pelas minhas mãos tenham lucro todos os meses. O meu maior objetivo é desmistificar a complexidade de empresas terem lucro recorrente, ou seja, para sempre, né? Ou durante muito tempo. Então, eu aqui vou compartilhar com vocês um dos conceitos que eu acredito que é mais importante, tá bom? Na verdade, é um conceito que eu começo as minhas mentorias, todas elas, tá bom? E qual é esse conceito? É o seguinte, ó, eu acredito, tá bom? Que a única forma de qualquer negócio ser bem sucedido é fazendo com que exista uma clareza sobre a situação atual da empresa. E por que eu estou falando isso? E por que eu resolvi colocar esse tema como um tema principal da live de hoje? Porque não adianta você querer mudar o que você não sabe ser o real problema. Não adianta em qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer situação, você imaginar, vislumbrar, acreditar que o seu feeling é suficientemente capaz de responder as perguntas mais complexas que existem por trás de uma empresa lucrativa todos os meses. A verdade é o seguinte, que se hoje o seu negócio não é lucrativo todos os meses, se ele não tem um lucro todos os meses, você tem um problema. Tudo bem? É um problema sério. Segundo ponto, se a sua empresa já tem um lucro mensal e acumulado durante 24 meses, você precisa se perguntar o que está impedindo o seu negócio de ter o dobro da lucratividade. Porque, no fundo, se nós não estamos estimulando o nosso negócio, as nossas pessoas a serem melhores, nós estamos fadados ao fracasso, a problemas sérios. Ponto final. Se tá tudo certo, se você tá confortável do jeito que tá, tem alguma coisa errada. Concorda comigo? Por quê? Porque o mundo corporativo, ele não permite com que qualquer negócio tenha uma passividade de ações. Então, se tá muito fácil, tem alguma coisa errada, tá bom? Você podia estar explorando melhor a sua empresa, o seu mercado, os seus funcionários e com isso propagando mais e melhores resultados. Oi, Sá, tudo bem? Então, eu acredito que sim, tá bom? Essa é a única forma de qualquer empresa dar o próximo passo e alcançar de forma responsável uma lucratividade recorrente. Olha só, e qual é então essa forma, tá? Começando pelo começo, eu acredito que sim, fielmente é você entendendo com clareza e especificidade qual é a sua situação atual, qual é o momento que o seu negócio está vivendo, quais são as oportunidades que estão sendo aproveitadas e quais são as oportunidades que estão passando entre os dedos dos seus dedos e dos dedos dos seus colaboradores e gerentes e gestores. Entenda o seguinte, que se você não tem uma empresa lucrativa, você está fazendo uma conjuntura de ações erradas. E se você tem uma empresa lucrativa, eu te questiono a trazer em xeque, em evidência, o porquê que você não consegue dobrar essa lucratividade. Tá bom? E a única forma da gente dar um passo significativo em relação a esse resultado, sim, é você entendendo com especificidade qual é o seu cenário, qual é a sua situação atual, tá bom? E quando eu falo de situação atual, existe uma gama, uma infinita
literatura, conceitos e por trás do que eu vou carregar agora para vocês é o seguinte, que uma das pessoas bem fortes em relação a esse conceito de clareza, né? O Brian Tracy, né? Um dos coaches mais bem pagos do mundo, e ele fala: o primeiro e único passo que você precisa dar em direção ao que você deseja construir é entendendo com especificidade qual é o seu maior desafio. Qual é o seu maior problema? O que realmente está te impedindo de dar um próximo passo em solução e o crescimento dos seus negócios e estabilidade de quem é importante para você, né? Estabilidade, liberdade, segurança, tá bom? Conforto, porque eu acredito que nenhum negócio é suficientemente aberto, porque existe uma vontade intrínseca do empreendedor ser empreendedor. Eu acredito que por trás de um negócio aberto existe uma vontade de impactar o mundo. Como você pode explorar melhor essa realidade? Entende isso? Então, são provocações que eu coloco aqui na mesa, que é o seguinte. Voltando do começo, em relação à clareza e especificidade da situação atual, essa é a única forma de você mudar, reconhecendo o que é. E olha só, eu estou falando o seguinte, o que é que está de errado, ou qual é o seu maior problema. Vamos supor que você tem uma empresa, e essa empresa tenha 3 anos de vida, tenha clientes, o seu lucro, existe um lucro operacional, ou seja, você coloca uma margem de lucro sobre o produto vendido e tá tudo bem, mas você não tem dinheiro no caixa. Muito comum. Trabalho, e no final do mês eu não vejo a cor do dinheiro. Essa é uma situação gravíssima. Outra realidade, outra possibilidade, tá? Eu vou fazer um 360 aqui. Você tem colaboradores e esses seus colaboradores não colaboram. Esses seus funcionários não são pertencentes às necessidades da empresa. Eles vão lá, batem o registro na entrada, registram a saída e fazem mais ou menos o que precisa ser feito, esperando que o outro dia seja igual e no final do mês o salário dele esteja na conta. São problemas que acontecem na maioria das empresas. Imagine só, se você tem uma carteira de clientes, mas você não acompanha essa carteira de cliente. É como se fosse uma venda por acaso ou uma venda passiva. Você tem um problema. Você empresário, você precisa definitivamente assumir a responsabilidade do negócio e entender o seguinte, a minha meta como empresário é fazer com que a minha empresa fature Y. O que está impedindo hoje a minha empresa de chegar nesse nível de faturamento? A minha meta como empresário é fazer com que a minha empresa tenha isso de lucratividade. O que está impedindo a minha empresa de alcançar esse número? E o que eu estou falando aqui, ele é para uma reflexão e eu preciso que você considere e anote isso. Tá? Anote e revise, repasse, para que você tenha novas ideias. Eu preciso que a partir de agora você, empresário, direcione, controle os seus pensamentos e os seus sentimentos em relação ao seu negócio. Quando você dá um comando de pergunta para o seu cérebro, por exemplo, o que está me impedindo de ter o dobro da minha lucratividade, você não está pensando no problema. Você não está pensando nas contas que precisa pagar ou na situação operacional que você precisa intervir. Ou do relacionamento com o cliente que está desgastado. Quando você dá um comando de pergunta para o teu cérebro, você direciona que ele pense no que precisa ser pensado e não fica um pensamento solto. E acredite em mim, de verdade, tudo que nós colocamos foco, existe uma tendência natural de
crescer, de expandir. Então, se você direciona os seus pensamentos para o problema ou para um dia a dia corriqueiro, normal, tradicional, eu levanto por levantar e vou dormir por dormir, sem uma clareza de produtividade do dia, você absolutamente está perdendo tempo de vida, tá bom? E talvez você esteja até gastando o tempo de outras pessoas que elas poderiam ser, de uma outra forma, realocadas mais úteis. Então, eu convido você, empresário, a direcionar os seus pensamentos com perguntas inteligentes. E uma pergunta que qualquer empresário de qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer movimento econômico precisa ter frequentemente na cabeça é: o que está impedindo a minha empresa de vender mais? O que está impedindo a minha empresa de lucrar mais? Tudo bem? Isso vai direcionar grande parte da sua energia vital em prol de uma solução ou de uma ideia extraordinária. Entenda que tudo que hoje é grande começou pequenininho. Não importa qual seja o seu tamanho, não importa qual seja a sua situação atual. Se você se comprometer em ter melhores e promover melhores resultados, é uma questão de tempo para que o ideal chegue, para que o momento desejado seja realizado. E a grande verdade é o seguinte: empresário, empresária, você precisa entender que para chegar aonde você quer chegar, você precisa ter ações congruentes em direção ao seu objetivo, tá bom? Eu acredito, tá, no fundo do meu coração, que não existe nenhuma possibilidade da gente se martirizar, da gente se culpar por não alcançar uma meta. Eu acredito que esse seja uma das maiores obstáculos dos empresários e gestores de definir uma meta, o medo de não alcançá-la. E por isso eu quero deixar esse tabu na mesa e quero quebrar ele. Por quê? Porque no fundo, não importa se você alcança ou não alcança a meta estabelecida. No fundo, o que realmente importa é o quanto você é capaz de aprender com esse trajeto chamado dias, meses e anos. Se você definiu que vai faturar Y por ano e você não alcança esse faturamento, a única pergunta que você precisa fazer para você mesmo e quiçá para o seu time que entre numa reunião de ideias é o seguinte: gente, por que nós não alcançamos essa meta? E o que nós podemos aprender com isso? E que essas duas perguntas saiam ações organizadas para que o próximo exercício comece de uma forma estratégica e cirúrgica na real necessidade que a sua empresa precisa se movimentar. Muitas empresas resolvem problemas pequenos, problemas corriqueiros. Muitas empresas, você empresário, provavelmente direciona a sua empresa para resolver o efeito e não a causa. Game over. Você sempre vai ter problemas. Você, empresário, precisa entender a raiz, a profundidade, a verdade do seu problema. A sua empresa não tem caixa, a sua empresa não gera lucro. Esse não é o problema da sua empresa. Não é. Confia em mim. Esse é o efeito de um problema maior. Qual é o seu maior problema? Qual é o seu maior desafio? Te falta cliente? Te falta posicionamento? Te falta se comunicar com o cliente? Te falta ter um controle dos gastos? Te falta ter um controle sobre os recursos financeiros que entram? Eu não sei. Mas seja honesto nessa transição de perguntas e que fique com você, tudo bem? E que na medida com que você for tratando isso, você seja responsável e multiplique para o seu time o que precisa ser feito, tá bom? Eu acredito que essa é uma tríade de ideias, insights que muda o jogo, tá bom? Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Então, eu sugiro realmente, tá? Que você seja responsável, protagonista,
que você seja uma pessoa capaz de elevar o nível de profissionalismo do seu negócio, tá bom? As maiores empresas, as maiores empresas, para chegar onde elas chegaram a níveis de faturamento bilionário, lá atrás, elas tomaram uma única decisão. E essa decisão, ela é congruente com todas as outras empresas que têm a lucratividade como uma recorrência no seu negócio. E o que eles resolveram lá atrás? Eles decidiram, com propriedade, levar a sério o próprio negócio. Pode parecer superficial, mas quando eu falo de levar as coisas a sério, eu falo de resolver, mesmo que a solução lhe traga dores, mesmo que a solução te traga um desconforto imediato. Mas você, empresário, sabe que se você resolver, terá uma consequência benéfica para o futuro. Fala, Clóvis, meu irmão, tudo bem? Então, no fundo, eu acredito que seja a maior habilidade de qualquer gestor, de qualquer empresário, é ser responsável com a situação atual do seu negócio. Tá bom? Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é você ter a responsabilidade, ter a honestidade de olhar para o seu negócio e se perguntar: qual é o meu maior problema? O que me impede de estar lucrando 2 vezes mais? O que está me impedindo de ter lucro todos os meses, de forma perene? Tá bom? Então, essa reflexão, ela é uma reflexão que tem que ficar frequentemente no seu radar, como gestor, como empresário, tá bom? Como alguém, como um profissional que deseja melhores resultados. E o próximo passo, sem sombra de dúvida, tá bom? Não adianta se perguntar se você não dá o próximo passo, que é ação. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas que você conhece que tem ideias extraordinárias? Quantas pessoas você conhece que tem ideias extraordinárias? Quantas pessoas você conhece que colocam em prática essas ideias extraordinárias que elas têm? É uma quantidade menor, eu tenho certeza. O que isso significa? Significa que ter uma grande ideia não significa nada. Significa que ter uma grande ideia, a gente nem sabe se é grande mesmo, porque ela não foi validada. Ter uma grande ideia significa que você pode ter um caminho de sucesso, mas você nunca terá certeza se ele vai chegar, se você não for capaz de movimentar essa ideia em ação. Existe nas primeiras páginas de um livro chamado Quem Pensa Enriquece, nas primeiras páginas, existe uma frase. E essa frase, ela fala o seguinte, ó, eu coloco em xeque essa frase, tá? Porque eu acho que ela é solitária, ela é muito sensível, mas eu vou colocar aqui pra gente debater sobre ela. A frase é o seguinte, ó, a única coisa que você precisa ter para ser multimilionário é uma ideia, ou um conjunto de boas ideias. Para mim faz sentido por quê? Porque se você não tem ideia, ou se você não tem um banco de ideias, né? Que vamos supor que você não seja criativo, que você tenha colaboradores ou que teu ambiente torne propício a ideias. Se você não tem uma origem de grandes ideias, você não consegue dar o próximo passo. Mas a grande verdade é que depois de uma ideia é que vem a porrada. Você tem a ideia
de resolver um problema, você tem a ideia de empreender, você tem a ideia de criar uma solução para alguém ou para um grupo de pessoas, que isso vai fazer com que você tenha liberdade geográfica, grana no bolso, impactar a tua família, ajudar outras pessoas. Mas e se você não faz nada? O que adianta ter a ideia? Então, o próximo passo que eu acredito em relação à honestidade sobre o seu papel como empresário é valide as suas ideias, pelo amor de Deus. E não importa se ela esteja errada, e não importa se ela está certa. O próximo passo é só validar a ideia. Eu entendo o seguinte: os recursos no mundo são escassos. Ponto. Por que escassos? Porque eles têm fim. O teu dia não tem 26 horas. E se todo mundo no mundo for sacar o dinheiro que tem na conta corrente em aplicações, falta cédula. Não tem dinheiro impresso suficiente aos valores informados na conta corrente do mundo inteiro. E eu posso até trazer para cá, eu acredito que nem no Brasil tenha. O que isso quer dizer? Que os recursos no mundo são escassos. A ideia, a sua ideia ou as suas ideias, elas precisam ser validadas. Num conceito de startup, a gente chama essa validação de validação MVP. Você valida a sua ideia pequeno, mas não deixa de validar. Você começa pequeno, essa ideia, esse projeto, esse produto, esse serviço, regionalmente. E na medida com que o público alcançado validar o benefício disso, você cria de forma organizada um crescimento escalável. Muitas pessoas não colocam as ideias em prática porque elas têm medo dessas ideias terem consequências maiores e prejudicar o negócio atual, prejudicar a família, ou seja lá qual for a justificativa infantil que você coloca na mesa. A grande verdade é o seguinte: você não precisa mostrar para o mundo que a ideia é boa. Você precisa mostrar para você que se vale ou não vale a pena dar um próximo passo e escalar a sua ideia. Você precisa mostrar para você pequeno, que essa ideia é viável ou não é viável. Tá bom? Então, quando nós falamos de ter um crescimento corporativo, de ter uma empresa que lucre todos os meses, nós estamos falando sim de você ser honesto às suas ideias, nós estamos falando sim de você ser honesto aos seus problemas, nós estamos falando sim de você ser honesto com as suas, com os seus talentos naturais, com os seus diferenciais de mercado. Entenda o seguinte, olha o que eu vou te dizer agora. Eu acredito que o seu maior problema, eu acredito que o maior desafio da sua empresa, talvez por você não estar ganhando 3 vezes mais que você poderia estar ganhando dentro do seu negócio, eu acredito que o caminho para a solução do seu maior problema está em uma das suas características, em um dos seus talentos positivos que não está sendo bem explorado. Ponto final. Rodolfo, como que eu posso melhorar minha performance? Rodolfo, como que eu posso entregar mais para a empresa? Rodolfo, como que eu posso lucrar mais? Existem duas, tá bom? O primeiro passo é você explorar o que tem de bom. E ponto final. E se você for estratégico, você faz um link, como que eu posso pegar essa força, essa característica, fala, Léo, e neutralizar os meus riscos. Novamente, você direciona a pergunta para o seu cérebro, você dá o comando certo e coloca o seu cérebro para pensar de forma organizada.
como que eu posso pegar as minhas características positivas, como que eu posso pegar o meu talento, como que eu posso pegar os diferenciais da minha empresa e colocar para que esses diferenciais sejam neutralizados ou estejam neutralizando os riscos da companhia, da minha empresa. Eu acredito que essa é uma pergunta de ouro, tá bom? Você precisa só parar para pensar em relação a isso, tá bom? A resposta não virá aqui, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que se você se comprometer com isso que eu estou falando, alguma coisa diferente vai nascer em você, tá bom? Vamos ver o que a Vanessa falou. Exato. É tão profundo que você falou isso, Vanessa, porque o seguinte, as pessoas, elas desconhecem, e eu vou confessar para você que muitas pessoas, elas devem até apequenar o que conhecem, buscando o novo. Eu acredito que uma nova competência, uma nova característica positiva, vem do acúmulo de características atuais bem feitas. Por exemplo, eu não sei quem que tá aí, se é o Léo, eu não sei, mas enfim, para quem me conhece, é o Léo que tá. Para quem, o Léo casado com a Fernanda. Se a Fernanda falasse para mim que eu seria um orador há 10 anos atrás, era mentira. Eu só gosto de ajudar as pessoas. E e aí o que eu entendi? Que eu preciso explorar esse meu lado. Porque é o que me faz bem, pô. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo a habilidade de oratória. Então você precisa só de um gato, você precisa só de as empresas, os empresários, os gestores, nós seres humanos precisamos só do próximo passo. A gente não precisa saber de forma consistente o que vai acontecer com a nossa grande ideia. O que vai acontecer, a gente só precisa do próximo passo, né? Então, sei lá, se está fazendo sentido, espero que vocês aproveitem, tá bom? O meu maior objetivo com a live de hoje é compartilhar com vocês uma linha de raciocínio capaz de fazer com que vocês, em qualquer movimento que vocês estejam, a Vanessa está prestes a empreender, já está empreendendo no negócio de farmácia, nem sei se podia falar, está prestes a empreender um novo movimento, o Leonardo também está dentro do mundo corporativo. Então é o seguinte, não existe negócio próspero se não for capaz de ter lucro, ponto final. Ponto final. Assim como nós, seres humanos, precisamos do equilíbrio entre alimentação, sono, espiritualidade, bom descanso, lazer, qualquer coisa assim, a empresa precisa de lucratividade para continuar perpetuando por gerações. E eu acredito que um dos maiores empecilhos, um dos maiores problemas para qualquer empresa ter lucro todos os meses é a habilidade das empresas terem a sensibilidade de entender qual é o seu maior problema atual. O que impede você, empresário, você, gestor, de ganhar 10 vezes mais? Essa pergunta direcionada para o seu cérebro, você vai permitir com que exista uma organização mental e as respostas virão durante... na medida que você for colocando isso em xeque, tá bom? Vamos ver o que o Léo colocou aqui. Rô, de que maneira eu posso romper o medo de investir em algo? Conhecimento e vivência eu tenho. Mas tenho que me... Perfeito, Léo. Seguinte, eu acredito que primeiro, a gente não rompe medo, tá? Talvez só essa pegada, só essa reflexão que eu coloco para você já te ajude. Se você buscar pela ausência do medo para dar o próximo passo, a verdade é que você nunca dará o próximo passo. O medo, ele é um caminho neural que o nosso cérebro faz pra gente, que transita pelas nossas emoções, de risco. Então eu te devolvo a pergunta, Léo, como que você pode
diminuir os riscos para começar a empreender ou começar a investir em algo novo. E foda-se o medo. Entenda, Léo. O medo é um sinal amarelo. O pânico é um sinal vermelho. O pânico sim te neutraliza. O medo te dá um sinal de alerta. E o sinal de alerta, muitas vezes, eu estava falando com a Vanessa agora, é o que é o seguinte, vamos empreender. Que informação você precisa ter para tomar uma melhor decisão? Com quem você pode falar? Quais são os canais que você pode pesquisar? Como que você pode neutralizar ou diminuir o medo? Ponto final, tá bom? De uma forma mais prática, Léo, eu posso te dar uma dica de quem já viveu algumas experiências nesse sentido, que é o seguinte, você falou em investir em algo. Procure investir em algo que você tenha conhecimento ou experiência. Você falou que tem, mas eu estou fazendo questão de colocar em xeque aqui. Tá bom? Não estou falando que investir em algo que você não tenha conhecimento ou experiência é ruim. Eu estou falando que é mais arriscado. Você precisa de mais informações. Você precisa falar com mais pessoas. Você precisa se cercar de indicadores que validem a boa ideia. E outra dica que eu posso te dar, Léo, é comece pequeno, se der. Por exemplo, eu estou empreendendo num novo negócio. Eu tenho pelo menos 3 negócios. Hoje, estou indo para o 4º negócio. Eu tenho a minha mentoria, tudo bem? Uma carteira de clientes significativa, mas tá no meu sangue empreender. O que eu resolvi para entrar nesse projeto? Começar pequeno. Outro ponto que é legal dar aqui para você, em relação a investir no novo negócio, é o seguinte, cara, tenha uma reserva de emergência. Se tudo der errado, o quanto você precisa financeiramente? E esse valor, você já tem? Se não, é uma forma de neutralizar o risco. Acumule, guarde. Tá bom? Muitas pessoas, quando se fazem essa provocação de grana, quanto eu preciso, vão lá e pegam empréstimo. É ruim? Não, só é arriscado. Tá bom? Então eu espero ter ajudado nesse sentido. Gente, o objetivo da live foi essa, tá bom? Compartilhar com vocês que o próximo passo, independente de qual seja o seu momento, para ter um negócio lucrativo todos os meses, é sim você explorar a tua situação atual. Explorar o que está por trás dos seus maiores problemas, explorar por trás o que acontece que permite com que você não tenha 10 vezes mais do quanto você gostaria. Léo, eu que agradeço, meu irmão. Fica à vontade, se quiser me mandar um WhatsApp aqui, tá bom? Pelo amor de Deus, você é de casa. De verdade, tá bom? Manda um WhatsApp e a gente conversa sem crise. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu quero deixar uma pergunta para fechar com chave de ouro, tá bom? E essa pergunta eu tenho certeza que se você se fizer de forma recorrente, de uma forma frequente, vai trazer para vocês grandes inputs, grandes insights, tá bom? Ao longo do dia e ao longo do tempo. Que é o seguinte, como os seus diferenciais podem diminuir o risco de você ter uma empresa não lucrativa. Como que os seus diferenciais, os seus talentos, você, empresário, e também você, empresa. Quais são os seus diferenciais, empresário, e qual é o diferencial da empresa que você trabalha? E como que esses pontos, como que essas características podem neutralizar o maior risco do seu negócio? 1, 2, 3 ações, tópicos em relação a isso vai fazer com que você tenha estratégia para poder neutralizar. Primeiro responda e depois coloque em prática, em ação, tá bom? Jesus abençoe vocês, bom descanso. Agora vamos descansar por aqui, tá bom? Tchau, gente!